esperar o final de semana. Só que aí no final de semana as coisas pioraram, né? Porque a gente acredita que o Vasco é muito forte quando joga em São Januário, empurrado pela sua torcida, né? A torcida mais uma vez fez a parte dela, lotou São Januário, pelo menos o narrador do jogo disse que todos os ingressos tinham sido vendidos e então a torcida do Vasco mais uma vez está de parabéns, mas o time não. E quando eu falo o Vasco precisa voltar a ganhar, não é só jogos, né? É títulos também. Mas para ganhar títulos tem que ganhar jogos. Eu estava fazendo ali umas contas. O Vasco, antes de ganhar do CSA, que acho que é uma obrigação, ganhar do CSA, e depois ganhar do Santos, né? No meio disso aí teve um empate contra o Atlético Mineiro. O Vasco vinha de um tempo muito grande sem vencer, dando uma clara demonstração de que o jogo contra o Santos foi um jogo completamente atípico. Eu assisti o jogo, alguns jogadores sem a menor vontade, outro só preocupado em tomar o terceiro cartão amarelo para poder participar da festa do filho. Enfim, isso são problemas que o Marcelo Teixeira, presidente do Santos, tem que resolver. Uma torcida que já não estava satisfeito com o técnico, que acabou demitido, também não poderia ser diferente. Então, mas foi atípico, não foi o Vasco que jogou uma grande partida, não foi porque o Verratti não jogou e aí o Vasco foi avassalador. Por enquanto, ou até agora, o Verratti ainda é o artilheiro do Brasil, um jogador que mais fez gol. Pode ser de pênalti, como foi no jogo de ontem em São Januário? Sim, pode. Mas um pênalti que talvez não tivesse acontecido se ele não tivesse em campo, porque foi muito nítido que ele pode até ter sido sem falta, mas foi muito nítido que ao deslocar o zagueiro do Corinthians, o zagueiro André Ramalho, ele abre os braços e a bola bate, penalidade máxima muito, muito bem marcada, e ele bate, faz o gol, empata o jogo em favor do Vasco. Então, essa discussão acho que é tola, é ruim, não é benéfica para o Vasco. Se deve jogar com ou sem. O Vasco não tem time, em consequência disso, não tem elenco. Então, não dá para descartar ninguém. Embora tem umas pessoas que vão no banco só para fazer figuração, né? Hoje o banco permite que 23 atletas participem, né? 11 jogadores, 10 jogadores de linha, mais dois goleiros. Então, são 23 pessoas com os 11 que começam a partida. Porque tem uns que eu olho lá no banco, né, quando a televisão vai mostrar o Fernando Diniz, eu olho no banco, tem umas pessoas que estão sempre lá, mas nunca são usadas, né? Então, a gente viu alguma coisa boa desse Andrés Gomes aí, colombiano, rapidinho, de boa técnica, boa velocidade. Mas quem é que se salva
do Vasco de quarta-feira contra o Juventude, do Vasco de ontem em São Januário. Tá difícil. É difícil absorver alguém, livrar alguém, porque foi mais um vexame. O Corinthians veio com quase 60% do time reserva, alguns motivos por contusão, alguns por contusão, outros por opção mesmo do técnico Dorival Júnior. Botou 2 moleques lá na frente, um deles fez o gol. O Carlos está falando aqui, eu vou botar aqui a mensagem dele, eu vou ler já, só para terminar o meu raciocínio aqui, Carlos, porque me chamou a atenção isso aí que você disse, e aí eu quero comentar em cima disso. Alguns lampejos, né, de um ou outro jogador, mas no geral foi todo mundo muito mal, inclusive o técnico Fernando Diniz. Porque depois daquela dura no primeiro gol sofrido pelo Vasco em cima do Ryan, o Ryan quase que não apareceu. Algumas pessoas vão dizer, foi o melhor do Vasco, fez um gol, chutou uma bola que obrigou o Hugo a fazer uma grande defesa, mas ele é atacante. É meio que obrigação dele. Marcar tem que ser dever, papel dos jogadores de meio campo e defesa. E o meio campo do Vasco não marca ninguém. Felipe Coutinho e Nuno nem marcam nem jogam. Enfim, estou eu aqui de novo, falando um monte de coisa, falando mal de um monte de gente, e isso tem me feito mal. Eu não queria estar aqui falando mal de ninguém, muito pelo contrário, eu queria exaltar o trabalho da diretoria, o trabalho do Fernando Diniz, dos jogadores, queria estar aqui elogiando muito. Mas é quase que impossível quando a gente vê o Clube de Regatas Vasco da Gama jogar, e olha aqui, individualmente, é melhor do que o Corinthians, pelo menos é melhor do que aquele Corinthians que entrou em campo ontem. Né? Você colocar jogador por jogador. E aí, eu deixei aqui na tela essa mensagem do Carlos MM53. O sistema defensivo do Vasco é tenebroso. O menos pior é o Léo Jardim. E mesmo ele superestimado. Goleiro mediano que não pega a bola na diagonal de forma constrangedora. Bom, por que eu li isso aqui, me chamou a atenção e eu quis comentar? Porque eu vi uma notícia, tem uma aspas agora no Pedrosa ali, do Fernando Diniz, dizendo que o Vasco precisa vender, ou precisa do recurso para vender o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo é zagueiro. O Vasco joga com um zagueiro e outro volante. Eu sei que o Fernando Diniz já repetiu isso em outros times, né? Inclusive com muito sucesso no Fluminense, quando ele trazia o André para jogar de zagueiro. E o André tem essa característica mesmo de sair para o jogo, não é à toa, tá jogando no futebol inglês. Fazer isso com o Hugo Moura, para mim, não é a melhor opção. Então, se o sistema defensivo do Vasco é tenebroso, é muito culpa do Fernando Diniz. Mas parece, e eu adoro o Fernando Diniz, tá? Por isso que eu não fiz a live sexta-feira. Hoje pensei bem em não fazer também, porque eu não quero estar aqui
só falando mal, falando mal, falando mal. Mas parece que o Fernando Diniz faz um grande favor treinar o Vasco. As pessoas não podem esquecer que ele ganha para mais de R$1 milhão, cerca de 1.200.000, R$1,5 milhão. Isso é preciso ser falado. Que no contrato dele, o Vasco tem que pagar uma multa, cerca de 2 ou 3 salários, se quiser mandá-lo embora. Eu não acho que tenha que mandar ele embora, mas o clube fica refém do técnico numa situação dessa. Parece que o Fernando Diniz é maior que o Vasco, maior do que o clube que na última quinta-feira completou 127 anos de vida. Porque o presidente, a diretoria, sei lá quem, deram carta branca para o Fernando Diniz fazer o que ele quiser. E sem obrigação de obter resultados. Sem a obrigação de obter resultados. Por que eu falo isso? Porque os números do Fernando Diniz são piores do que o do Fábio Carille. Claro que alguém vai dizer, mas o Fábio Carille jogou o Carioca. Muito mais fácil ganhar do time A, B, C ou D do que dos times da primeira divisão. Concordo, vocês têm razão. Quem questionar isso aí que eu estou dizendo. Mas o grande problema, na minha opinião, é que o trabalho do Fernando Diniz é um trabalho autoral. Eu quero que jogue assim, do meu jeito, no meu dinizismo. E aí você tem que entender se você tem jogador com aquelas características, com aquela qualidade de sair lá de trás jogando. E o que é mais incrível, e aí eu vou falar do João Vitor, que as pessoas criticavam, e hoje eu vejo que ele está fazendo falta, né? E aí, quando o jogador erra, a culpa é do jogador. Quando qual é o nome do lateral esquerdo lá? Bill, né? Não sei lá. Não sei, esqueci o nome lá. Que fez o cruzamento para o Maicon. Quando ele aparece sozinho lá nas costas do Puma, a culpa é do Ryan. Não é não, Fernando Diniz. Não é não. A culpa é dos seus meias que não acompanham, do lateral que deixa uma avenida aberta. Você deveria consertar essas coisas e não dar esporro no moleque. Eu não sou advogado do moleque, não. Não tenho nenhuma procuração aqui para defendê-lo. Mas ele é o mais perigoso. Não sei se a palavra é essa. É o único que tenta, é o único que dribla, é o único que chuta. E cumpre 2 funções. Ele é auxiliar de lateral, quando o Vasco não tem a bola, e depois tem que ser atacante. E o Felipe Coutinho? O Felipe Coutinho é o quê? Eu gostaria que você me respondesse. É o capitão do time. Não, o capitão do time não pode tomar esporro, faz o que quiser, é talentoso. Está errado. Está errado, Fernando Diniz. Está muito errado, muito errado. Primeiro tem que cobrar mais de quem pode te dar mais e não está dando. E segundo, o menino tem 18 anos só. Então cabe a você dirigi-lo, né? Fazer com que ele esteja voando fisicamente para ele ir lá na frente, lá atrás, e lá na frente, voltar lá atrás. Entendeu? Tem uma diferença nisso tudo aí. E quando eu falo disso, né, eu só estava dizendo porque o Fernando Diniz autorizou a venda do Luiz Gustavo, uma joia. Será que o Bahia, o Grupo City, o Rogério Ceni, sei lá quem, que pelo menos era esse time aí que mostrava interesse no Luiz Gustavo, entendem mais de futebol, enxergam no menino
uma capacidade que o Fernando Diniz não observou. E aí, quando o Carlos fala que o sistema defensivo do Vasco é tenebroso, mas por que não usa um zagueiro? Por que não melhora a qualidade desse zagueiro? De 2 zagueiros, ainda tem um outro menino, o Andrei, sei lá, qual é o nome dele? Andrei não, vou lembrar. O menino que fez gol contra o Atlético, contra o Internacional no ano passado, nem é mais relacionado. Enfim, tem muita coisa errada, mas falta comando. Falta uma diretoria presente, um presidente presente, né? Quando vai ser a próxima entrevista coletiva do Pedrinho? O que ele vai dizer agora na próxima? Na última foi que ele acabou com o gato do calabouço, né? Qual será a próxima agora? Eu já sei o que ele vai falar. Eu vi pela televisão, o narrador falou da piscina olímpica do Vasco. Ele vai dizer, já sei, ele vai dizer que pôs água na piscina olímpica, porque em outras administrações não tinha. Faça-me um favor, né, senhor presidente. Tem uma outra coisa que precisa ser dito também, as irregularidades na RJ. Gente, Pedrinho é sensacional. Foi um atleta exemplar, nunca xingou um jornalista. Como comentarista, foi eleito um dos melhores, bola coberta, bola descoberta, com um vocabulário sensacional. E é esse Pedrinho que a imprensa protege, defende. Mas e como presidente? E como presidente do Vasco? Esses dias eu li, Maxime Rodrigues foi contratado por 10 milhões de reais. Já foi embora. Jean Davi, contratado por 10 milhões de reais. Está aí abandonado, largado, está para ir embora para o México, eu acho que se já não foi, de graça. Esse dinheiro vai sumir. Lloyd Augusto, cerca de 30 milhões de reais, também está chateado, não está feliz, quer ir embora. Se vocês investigarem direitinho e derem uma olhada, vocês vão ver quem é o empresário que faz todas essas negociações. Isso ninguém pede explicação, porque o Pedrinho é um amor. Ele é maravilhoso, educado, inteligente, nunca xingou um jornalista. Mas ele, como presidente, é muito ruim. Muito ruim. Ele é ruim e está cercado de gente ruim. Por sorte, na Sempre Vasco tem bastante gente boa, pessoas do bem, que tocam o clube. A parte administrativa. E aí, se Deus quiser... Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Vasco. O Vasco que está no páreo aí em busca de algumas contratações, precisa urgentemente aí, ganhar, né, a partir de hoje, porque tem o confronto da Copa do Brasil definitivo aí para passar, e também tem aí a situação do Campeonato Brasileiro, que não está nada boa. A aposta do Vasco para esse confronto é São Januário. É a expectativa aí da casa lotada, um caldeirão para essa primeira partida. Deixa a sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!